Olá, turma, tudo bem? Como a gente combinou, a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre o tema sobre a organização da saúde do trabalhador e o técnico de enfermagem. De modo geral, a gente vai trabalhar em cima do que o técnico pode fazer, não fazer, o que ele tem que saber. Tipo, conhecer as principais normas e regras que a gente tem que saber diante de uma empresa ou até mesmo na assistência, que a gente trabalha, a gente pensa que o técnico de enfermagem do trabalho trabalha só no sistema de burocrático, de obra, essas coisas, mas também não é assim. A gente tem que saber algumas regras, os programas que a gente utiliza, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer em cima dessas regras, tá certo? A gente vai saber o que a equipe, qual a equipe que é formada diante disso tudo. Não é só eu que trabalho, vocês que trabalham como técnico, que a gente pode dizer assim, só eu que faço isso. Não, gente, não é assim. Tudo está voltado a uma equipe de trabalho. Tudo é relacionado com uma equipe, com um programa, com projetos, com cronograma, fluxograma, o que a gente pode participar. Nem tudo a gente pensa que, assim, como técnico de enfermagem do trabalho, a gente não participa dos programas de saúde, né? O diabetes, hipertensão, não é assim. Tudo a gente tem que saber um pouco. A nossa área também, como enfermagem do trabalho, foca muito também na educação e saúde dentro da empresa também, não só na assistência, mas na empresa. A gente tem que, de um modo geral, aprender um pouco de tudo, até mesmo as responsabilidades, saber seus direitos, seus deveres, o que eu posso fazer, o que eu não posso, entendeu? Então eu vou apresentar a aula para vocês, explicando como o que a gente tem que entender. Alguns programas que eu acho que eu creio que eu comecei na aula passada com vocês e não continuei, né? Então a gente vai trabalhar hoje, a gente vai entender o que é que esses programas está relacionado a gente, o que eu posso me beneficiar desses programas e o que eu não posso, tá certo? Então a gente vai aprender isso agora. E no decorrer da aula, eu vou lançando umas perguntas para vocês, para a gente discutir. Eu quero que vocês abordem, não só abordem, mas relacionem assim, com o trabalho de vocês. Certo que alguns colegas trabalham já na área e como também tem colegas que trabalham na assistência, né? Hospitalar. Então, eu quero que vocês, do que a gente vai falar hoje, mostre o que tem a ver com o trabalho de vocês, o que tipo assim, um exemplo professora, o meu trabalho, eu trabalho num setor tal, mas funciona assim, relacionado ao que a gente vai ver hoje, tá certo? Então vamos prestar atenção na aula, vai ser um assunto bem legal, bem interessante, um pouco extenso, mas assim, uma parte muito importante que a gente tem que saber, tá certo? A gente vai olhar para os slides agora, tá bom? Bom, turma, como eu já tinha iniciado, a disciplina da gente é a organização do serviço de saúde do trabalhador e o técnico de enfermagem do trabalho. Diante disso, a gente vai abordar, como já tinha explicado, algumas atividades sobre o técnico de enfermagem do trabalho diante de uma organização de trabalho. O que é que eu estou querendo dizer com vocês? A gente vai saber operar alguns sistemas, alguns arquivos que a gente tem que saber dividir o que é registro, o que é documento, vamos saber entender qual é a equipe que faz parte da enfermagem do trabalho, tá certo? Os programas e as normas que eu tenho que entender, as leis, o que eu posso fazer, o que eu não posso, tá certo? E o objetivo da gente é conhecer as estruturas organizacionais e as normas e programas de saúde ocupacional, as atividades específicas do serviço de saúde, as estruturas dos serviços de enfermagem,
A estrutura, a composição e as atribuições da equipe. Eu tenho que saber o que cada componente da equipe faz, o que eu posso participar junto com a equipe, tá certo? Sistema de registro e controle de dados. O que é isso? Eu tenho que saber se com quanto tempo algum documento tem que ser guardado, o que eu não posso guardar, o que eu posso descartar, tá certo? Alguns registros também, existe aquele registro de ponto, né? Quando a gente inicia o horário de trabalho, mudança de local, né? No caso, a gente vai de um setor para outro, tem um registro, tá certo? A organização de arquivos, eu tenho que saber organizar os meus arquivos, tá certo? Não deixe muito o material de trabalho da gente acumulativo. Isso prejudica muita gente, tá certo? A organização do ambiente de trabalho. O que eu posso dizer para vocês dessa organização do ambiente de trabalho? A gente sempre a gente sempre tenta manter o nosso local limpo, né? A gente pensa assim, não, o auxiliar de serviços gerais, ele vem aqui, ele vai limpar tudo, vai passar o pano e tudo. Gente, não é assim. Se eu tenho uma mesa, eu tenho vários documentos, eu sei o que é para mexer, o que não é para mexer. Os serviços gerais, ele tem o serviço dele é limpar, passar o pano, essas coisas, né? Ele não sabe o que é para jogar. Se ele for recolher o lixo, ele sabe que o que está dentro do lixo é para jogar, não é para ser descartado, não precisa mais utilizar. Mas geralmente ele vai recolher alguns materiais que talvez seja muito importante para nós, tá certo? E a gente tem que saber organizar isso. Vamos conhecer também as noções de planejamento e controle de material. Eu tenho que ter um controle de tudo que eu tenho na empresa, na minha sala, de material que eu tenho que disponibilizar para os meus funcionários, tá certo? Eu tenho que ter um controle, eu tenho que planejar se existe um momento de educação e saúde na empresa. Eu tenho que saber o que é que eu vou utilizar, o material que eu vou expor para os funcionários. Eu tenho que planejar um treinamento, chegou algum maquinário diferente, alguma coisa assim, chegou até um estagiário, eu tenho que fazer um planejamento e controle do que ele vai mexer, o que ele vai utilizar, como é que é para mexer naquele material, entendeu? E a gente vai conhecer também os aspectos éticos e etiológico. A gente vai conhecer também os aspectos éticos e de deontologia de enfermagem, que isso quer dizer é uma legislação que a gente tem que saber, certo? O que é legal, o que é proibido, tá certo? Na nossa área da saúde, tá certo? Principalmente no nosso trabalho, no mercado de trabalho que a gente dispõe, tá certo? Então, diante de tudo, a gente vai conhecer as estruturas organizacionais. O que a gente quer dizer? A enfermagem do trabalho, ela possui as seguintes funções: assistencial, administrativa, educativa, integração e pesquisa. Ah, mas assistencial não é só no hospital? Não, não é assim. Administrativo, eu conheço, é papel e tudo, também não é assim. Educativo, nossa, é só para me ensinar? Não, não é assim, tá bom? A gente vai conhecer cada um e entender o que cada um representa na nossa equipe de trabalho, nossa função, tá certo? Na assistencial, a gente deve ser executada segundo o processo de enfermagem em todas as suas fases, né? A gente conhece que é o histórico, o diagnóstico, o planejamento da assistência, a implementação e a avaliação dos resultados, né? A gente chegou um paciente, então a gente tem que saber desenvolver essa sequência de fases, né, no hospital. Já na saúde ocupacional, a gente tem que saber o que a gente vai fazer no exame adicional, no periódico ou de acompanhamento,
na mudança de função, o retorno de trabalho, o demissional. Tudo isso a gente tem que compreender o que eu devo fazer, tá certo? O que eu posso iniciar antes do seu superior, dizer assim, você vai fazer isso. Então, você, entendeu? Você tem que saber o que você pode tomar a iniciativa de iniciar, tá certo? Os programas gerais de saúde ocupacional. Existem alguns pontos chaves que a gente utiliza para iniciar os programas, tá certo? Que é o planejamento prévio, considerar a necessidade dos trabalhadores, executar num determinado período de horário de trabalho, definir objetivos, definir conteúdos, definir estratégias de ensino. E é fundamental a participação do RH com materiais, lugares do evento, etc. O que eu quero dizer? Quando a gente vai planejar alguma coisa, tem algum projeto, e a equipe tá toda junta, a gente tem que ter uma sequência, né? O que eu devo fazer, como eu devo executar isso aí. Tem que ter um período de trabalho, eu só posso, no caso, a equipe só pode trabalhar, né, nessa parte de planejamento no período da manhã. Já à tarde a gente vai para outro, a gente planeja outro serviço, tá certo? A gente tem que definir o conteúdo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, tá certo? O que a gente vai apresentar para a equipe, tá ok? Continuando, os principais programas de educação e saúde que podem ser implementados. Como eu tinha falado para vocês, a gente pensa que não trabalha muito focado nos programas de saúde, né? Como eu tinha falado, obesidade, diabetes, hipertensão, não é assim. Quando a gente está numa empresa, existe uma equipe, que no caso, vamos dizer que é eu e vocês, e a gente tem que realizar sempre com frequência uma palestra de educação em saúde, explicando, prevenindo alguns riscos que podem ocorrer para os trabalhadores. Temos que orientar sobre a imunização, o uso dos EPIs, que é super importante para eles e para nós. A ergonomia, a nutrição, a gente tem que ter uma equipe também de nutricionista na equipe da empresa, que a gente tem que ser aquele convívio, aquele diálogo, que a gente tem que saber o que eles têm oferecido para nós, para os funcionários, tá certo? A gente tem que também falar sobre a qualidade de vida do trabalhador. A gente pensa que assim, o trabalhador, ele só trabalha. Gente, mas um dia, tem aquele dia que a gente amanhece meio cansado, algum problema de saúde, aquela coisa que já está exausto de tanta repetição, de tanta mesma coisa, entendeu? Até mesmo a gente, na nossa função, um dia a gente cansa, né? Então, a gente tem que ter uma qualidade de vida no trabalho. Às vezes a gente se esforça muito no trabalho e não existe aquele reconhecimento, né? A gente, às vezes, pega todo o abacaxi e no final não tem um reconhecimento, né, de o que a gente está fazendo na empresa, tá certo? Já na parte administrativa, as tarefas relativas para a gente na área da enfermagem do trabalho é prever, organizar, dirigir e controlar as atividades da área. O que eu quero dizer com isso? A gente pode participar de algum projeto de obra, projeto de construção e reforma, a gente pode participar de projeto de organização ou implementação de algum da equipe da saúde ocupacional. A gente pode elaborar alguns fluxogramas de trabalho, participar dos programas de educação continuada ou treinamentos. Esses treinamentos são muito importantes para nós e para os funcionários, tá certo?
Sempre a gente tem que ficar atualizando tudo. Treinamento de incêndio, de primeiros socorros, se chegar algum equipamento, a gente tem que participar, conhecer o, o, o equipamento, tá certo? Participar de reuniões periódicas de avaliação, tá certo? Prever, requisitar e controlar e guardar os equipamentos e medicamentos. Isso aí um controle nosso muito importante na área da enfermagem do trabalho, certo? A gente tem que saber o que é que a medicação que está disponível, o que é que a gente pode administrar, o que é que eu posso fazer se não tem a medicação, encaminhar o paciente para algum outro setor, tá certo? Guardar os equipamentos. Geralmente a gente tem equipamentos para treinamento, tá certo? Ou então assim, geralmente um funcionário fica pouco tempo, aí aquele equipamento ainda tá no período de validade, a gente guarda, tá certo? Medicamento, a gente tem que saber controlar a data de validade, para que serve, tem que saber o horário, tá certo? Que a gente tem que ser administrado. Mas isso tudo, gente, a gente sempre tem que estar sempre passando por seu superior, tá certo? Nunca façam um procedimento, alguma coisa, sem antes vocês passarem pelo superior de vocês. No caso é a enfermeira, ou o engenheiro, ou o médico que tá ali trabalhando na equipe com vocês, tá certo? Porque muita coisa a gente tem que saber, saber ter limite, porque existe, não tem profissionais da área da gente que quer passar por cima de superiores, entendeu? Então a gente tem que saber aonde a gente pode parar e não seguir mais, tá certo? Na educativa, são as atividades relacionadas com a educação dos trabalhadores, no aspecto da promoção da saúde e segurança. Nesse sentido, a gente tem que conhecer e utilizar os recursos da comunidade. A gente tem que saber o que a comunidade, no geral, pode oferecer a gente, tá certo? No sentido de recurso, posto de saúde, algum hospital mais perto, entendeu? Treinar os trabalhadores para os primeiros socorros, isso é muito importante, gente. Porque sempre os primeiros socorros, sempre alguma coisa, todo período ele atualiza alguma coisa. E é muito importante para a gente, da nossa área, saber os primeiros socorros. Acho que é o fundamental. No caso de acontecer alguma coisa, a gente saber fazer os primeiros socorros do funcionário, tá certo? Realizar trabalhos educativos sobre toxicologia. Temos que saber o que a gente pode fazer no caso de acidente com algum agrotóxico, algum animal peçonhento, tá certo? A gente tem que ter uma noção do que a gente pode fazer primeiro, tá certo? Supervisionar os estagiários. Gente, acontece muito de profissional da área da gente deixar os estagiários soltos na empresa. Antes de tudo, quando um estagiário inicia seu estágio no hospital, na empresa, no hospital, a gente sempre tem que, vamos dizer, tá colado com ele, vamos dizer, às 12 horas que a gente trabalha junto, tá certo? Nunca deixe um estagiário tomar frente do que você faz. Você tem que passar para ele que você que está ensinando ele, que você tem que estar passando as regras, você tem que explicar para ele o que ele pode e o que ele não pode, tá certo? E os trabalhos educativos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA. A CIPA, gente, ele é composto por representantes do empregador e dos empregados,
que é com o dimensionamento previsto e ressaltado as alterações disciplinadas em todas as normativas de setor econômico. Que a CIPA ela tem um objetivo de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e auxilia o SESMIT, que o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. É fundamental na CIPA observar e expor as condições de risco do ambiente de trabalho. Temos que saber também solicitar medidas para diminuir e extinguir os riscos existentes ou até mesmo neutralizar. Saber o que a gente pode impedir de mais para frente e acionar a SESMIT para dizer o que está acontecendo. Debater se existe alguma sequência de riscos ocorridos naquele local, solicitar as medidas preventivas dos acidentes e ainda guiar os demais trabalhadores quanto à prevenção futuros desses acidentes, tá certo? Já na integração e pesquisa, as atividades que ajudam os trabalhadores, órgãos da empresa e também entidades de classe, organizações sociais e a comunidade relacionada à empresa que melhorem o sentimento de unidade e participação conjunta em torno de causas de interesse de todo. No que quer dizer desse tópico é que a prática do profissional diante dessa pesquisa e integração, que é ele pesquisar os fatos e fenômenos com a saúde do trabalhador, pesquisar riscos de doenças e riscos para seguranças e informar os resultados para a empresa. No caso, a gente pode falar sobre a sequência de acidente ou então quando a gente faz algum levantamento de dados de alguma coisa, né? A gente vai pesquisar, vai ver a frequência, vai ver a quantidade de pessoas que aconteceu aquele acidente, o período, entendeu? Tudo isso aí é integração e pesquisa. Isso tudo é muito importante para a empresa, porque ela tem uma base, um conhecimento do que está acontecendo, do que frequentemente esses acidentes acontecem, o porquê, tá certo? É importante a gente saber também que as atividades específicas do Serviço de Saúde Ocupacional, que existe a implementação. Nessa implementação, segundo a Organização Internacional do Trabalho, os objetivos da saúde ocupacional instalados em uma empresa são garantir proteção aos trabalhadores contra o risco de saúde, contribuir também para o ajuste físico e mental do trabalhador, garantir o estabelecimento e manutenção de alto grau de bem-estar físico e mental. Já no dimensionamento do pessoal do Sistema de Serviço de Saúde Ocupacional, que ela também é vinculada ao grau de risco de atividades, principal e do número de empregadores. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, como é importante sempre ter a equipe completa. Aqui a gente vai ver a quantidade de funcionários que existe na empresa e a quantidade que a gente tem que ter de profissional. No caso, a gente tem que ter o técnico de segurança do trabalho, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, tá certo? Aí vai sendo adquirindo pelo aumento, tá certo? Daqui de 101 a 205, existe um profissional que faz parte da equipe. No caso de 251 a 500, já adquirindo 2 profissionais. E a partir de 500, já acrescenta 3 técnicos de enfermagem do trabalho, os técnicos de segurança. E isso tudo tem que ter um enfermeiro e um médico.
tá certo? E no decorrer do aumento da quantidade de funcionário, vai adquirindo mais membros da equipe, tá certo? Alguns dos serviços prestados do serviço de saúde ocupacional, dentro dele deve englobar tanto a saúde ocupacional como também a medicina preventiva e curativa, de modo geral. Dentro deles a gente tem que saber diagnosticar precocemente as doenças ocupacionais, participar das medidas de prevenção, de proteção contra os acidentes, participar da seleção de funcionários, prestar os primeiros socorros, como a gente já tinha falado, realizar exames ocupacionais. Esses exames, gente, a gente tem que saber exatamente como deve ser realizado, tá certo? Temos que realizar também a imunização desses funcionários, saber se tem calendário de vacina em dia, se tá tudo ok, se tem algum problema de saúde que já tinha antes de ser admitido ou foi desenvolvido durante o decorrer do trabalho. Promover vigilância epidemiológica, que a gente tem essa vigilância, a gente tem que ter um controle do que vem acontecendo com os funcionários, tipo aumento de acidente, tem paciente ou tem funcionários tendo intoxicação alimentar, reação de algum produto, entendeu? E controlar doenças não ocupacionais, que isso pode ocorrer, tá certo? É importante a gente saber que as normas regulamentadoras, na NR7 é obrigada a realização de exames médicos, que existe o admissional, o periódico, mudança de função, retorno de trabalho e demissional, tá certo? No admissional, o objetivo dele é assegurar que as capacidades e as necessidades e limitações fisiológicas e psicológicas do candidato sejam compatíveis com o cargo, certo? Antes da gente admissionar um paciente ou um funcionário, a gente realiza vários exames, que a gente vai citar aqui agora, que é o citológico oncótico, que é exame para saber se tem algum risco de algum problema de oncologia, os exames de raio-x, de tórax, eletrocardiograma, exames laboratoriais, provas visuais para saber se tem algum problema de visão, que a gente tem que fazer mediante os cargos, certo? Que todo exame admissional a gente faz, mas geralmente a gente vai priorizar também em cargos tipo que força muito a visão, no caso motorista, quem trabalha com ferragens, o audiometria, que é o problema para saber se tem problema de audição, se ele antes faz esses testes para saber se ele apresenta, se ele não apresentar, ele como essas provas visuais e a espirometria e a dinometria, esses 3 exames geralmente são feitos com frequência, tá certo? E vocês sabem o que é essa dinometria? Essa dinometria, ela quer dizer... A dinanometria, gente, ela é uma avaliação do tronco lombar. Ela é importante no exame admissional e periódico, que ela avalia o esforço repetitivo e manejo de cargos de levantamento de peso ou transferência. No caso, ela vai avaliar como tá o tronco do funcionário que trabalha com no cargo de levantamento de peso, de mercadoria, tá certo? Geralmente, com esses funcionários, a gente disponibiliza daquelas cintas, né? Para proteger a coluna. E esse exame também ele é
frequente. Tem um período que a gente repete esse exame para saber como era que tá esse tronco. Se pode apresentar alguma lesão, até mesmo no admissional, ele é realizado para saber se aquela pessoa está apta àquele cargo. Se ele não tiver, a gente vai direcionar ele a outro, mas mesmo assim, a gente tem que orientar ele do que ele foi feito, tá certo? O periódico, ela tem a finalidade e é o diagnóstico precoce da doença, né? No caso, a gente, por exemplo, a gente faz de 6 em 6 meses, a gente repete esse exame do funcionário, né? E geralmente ele é indicado por tipo de função desempenhado pelo funcionário, no caso de risco, de esforço repetitivo, tá certo? E tem um retorno de trabalho, que é obrigatório no primeiro dia da volta ao trabalho, após o afastamento igual ou superior a 30 dias. Acidente ocupacional ou parto, certo? No parto, geralmente quando a funcionária entra em licença maternidade, que se diz, né? Ela tem um período para voltar, se acontecer ela entrar em trabalho de parto fora do período planejado, a empresa tem que... O hospital também tem que fazer um relatório que a paciente entrou em trabalho de parto, não sei o que, e tem que ir explicando todinho, fazendo tipo um laudo. E também a empresa tem que receber esse laudo para orientar a funcionária o período que ela vai ficar afastada e o quando ela pode voltar e os exames que ela vai fazer depois, tá certo? Já a mudança de cargo, gente, ela é obrigatória também. No caso, eu tô no cargo e eu vou para outro que é de risco. Deve ser realizado quando houver a mudança da exposição a fatores de risco para a saúde do funcionário. Deve ser realizado antes da mudança. No caso, eu fui informado que eu vou mudar de cargo daqui mais ou menos a um mês, no próximo mês de agosto, né? No final de agosto eu vou mudar de cargo. O cargo que eu vou é de risco. Tem exposição a alguns produtos químicos, tá certo? Então eu realizo esses exames antes de ir, porque para saber se eu tô apta, se eu posso ir para aquela função, se eu não apresentar nenhuma alteração nos meus exames, que com o período depois que eu assumi o cargo, eu tenho que repetir para saber se eu não apresentei algum risco, alguma intoxicação, alguma lesão, tá certo? E o demissional, ele tem o objetivo de detectar doenças ocupacional causada durante o exercício de sua função na empresa até a data da homologação, tá certo? Isso aí é um exame também muito importante. Antes da gente deixar o cargo, a gente tem que realizar os exames para saber se não apresentou nenhum risco quando eu trabalhava naquela função, na empresa, tá certo? Vamos falar também sobre as estruturas do serviço de enfermagem. Nessa estrutura, existem as atividades relacionadas do serviço, que compreende nas seguintes competências: a organização do sistema de registro e controle, organização de arquivos, organização do ambiente de trabalho, noções de planejamento, como eu tinha falado, que tudo que a gente tem que saber dentro da empresa, até mesmo na área da assistência. A organização do serviço de saúde do trabalhador, ela executa as ações do sistema do trabalho, tá certo? Segundo a Constituição Federal, do artigo 200, é competência do SUS, devendo este executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Diante dessa Constituição, a gente é respaldado pela portaria do Ministério da Saúde, que é o 1823/2012, que são definidos os princípios, as diretrizes e as estratégias nas 3 esferas de gestão do SUS, que é federal, estadual e municipal, tá certo? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber as leis, tudo que a gente pode, o que nos respalda, o que nos protege, o que é proibido, o que é legal, tá certo? É importante a gente saber. Algumas principais normas regulamentadoras do trabalho. Algumas a gente já conhece, já é de frequência, né? Essas NR, as principais que a gente utiliza nas empresas e na equipe de saúde, né, se referindo ao setor de assistência hospitalar e a enfermagem do trabalho, no sentido de burocracia, né? A NR2, ela é inspeção prévia, que ela determina qualquer tipo de estabelecimento deve solicitar uma inspeção prévia para aprovação de suas instalações. O que ela quer dizer com isso? Que tudo que a gente for fazer de obra, de serviço, instalações, a gente tem que fazer uma solicitação, gente, tá certo? A gente não pode meter as mãos e fazer do jeito que a gente quer, não, porque geralmente isso aí quando a gente vai fazer uma obra, alguma coisa assim, tem que ter a solicitação. Se não tiver, tem que estar geralmente isso acontece uma denúncia, certo? Geralmente essa solicitação de autorização, aprovação de comitê, de certificado, tem que estar à mostra para todo mundo ver, tá certo? A NR4, ela é o serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, que é conhecida como SESM, que ela é uma implantação da NR4 dentro de uma empresa. Irá ocorrer a função de números de funcionários, bem como o grau de risco de atividades principal da empresa, que ocorre em função da classificação das atividades econômicas, que é o SENAI. Dessa forma, a gente entende que o SESM deverá ser composto pelo engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança. Nesse auxiliar pode ser o técnico também, tá certo? A NR5 é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA. Nela, todas as empresas com um número superior a 20 funcionários devem criar e manter uma CIPA, de acordo com a NR5, que a CIPA, como a gente já tinha falado, é a prevenção de acidentes e doenças que possam acontecer no ambiente de trabalho, tá certo? Que ela é composta por um grupo de funcionários e representantes da empresa, que deverão ser eleitos por demais funcionários como um mandato de 1 ano. No caso, a gente faz uma votação para eleger aquela pessoa responsável no setor da CIPA, tá certo? A NR6, que ela é a regulamentação dos equipamentos de proteção individual, as empresas devem fornecer aos funcionários os EPIs com o objetivo de proteger a saúde e a integridade física do funcionário, tá certo? Vale destacar que a ANR prevê que os EPIs devem ser entregues de forma gratuita, sendo que a entrega deve ser registrada, gente. Tudo que a gente for fazer de documento, entrega de alguma coisa na empresa ou qualquer outro setor, a gente tem que registrar. Manda o funcionário assinar que recebeu, data, se for preciso carimba, se no caso você estava com outro responsável, assina todos os dois, tá certo?
Porque isso aí, além de ele deve ser registrado no Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. É uma das mais importantes, tá certo? A NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ela determina que é obrigatoriedade dos seguintes exames médicos para os funcionários, no caso, como a gente já tinha falado, né? Que é o exame admissional, periódico, retorno, as mudanças de função, o exame demissional e os exames complementares. Geralmente, esses exames complementares, ocorre, tipo, no decorrer o funcionário começou, apresentou algum problema de saúde e precisou fazer, certo? A empresa solicita, ela vai marcar uma consulta com a enfermeira ou então com o técnico. Se na empresa a técnica tiver o auxílio de poder realizar uma consulta, que ela possa mesmo encaminhar o funcionário ao exame, ela pode fazer, tá certo? E aí, dependendo do nível de risco do ambiente de trabalho, a ANE também pode realizar outros tipos de exame. Tá certo? Continuando, a NR9, que é o Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, ela tem o objetivo de preservação da saúde do funcionário através de prevenção de riscos ambientais existentes em qualquer tipo de ambiente de trabalho. No caso, ela respalda o funcionário se ele apresentar alguns riscos de setores que ele apresente problemas de saúde, que ele não se dá. Turma, diante dessas primeiras NRs que a gente falou agora, eu vou lançar primeiro um questionário para vocês, tá certo? Questionário não, pergunta, desculpa. Diante dessas RNs, como elas são desenvolvidas no trabalho de vocês, na rotina de vocês? No caso de acontecer algum acidente, afastamento, tá certo? Eu quero que vocês expliquem para mim como é que funciona. Se elas são seguidas as regras delas, ou tem algum empecilho, se tem alguma barreira que possa finalizar ela no modo de que possa ser utilizado ela corretamente no trabalho da gente, tá certo? Continuando. Na NR10, que ela estabelece as instalações de serviços de eletricidade, que ela dessa forma tem as condições de segurança para os funcionários que trabalham com instalações elétricas. No caso, aqueles funcionários que trabalham na Coelce, que trabalham com instalações de energia, né? Na empresa também ocorre. Ela existe dentro dela um protocolo que o funcionário ele tem que seguir a regra dela. Se um funcionário vai fazer uma instalação, ele tem um curso, tem um treinamento do jeito que é para ser seguido. Se um funcionário ele não seguir aquela regra do jeito que ela é para ser, pode ocorrer um erro, né? Por isso que geralmente quando a gente vai iniciar algum procedimento, algum conteúdo, a gente tem que ter um treinamento. Tá certo? Se vocês vão fazer na sua empresa, vocês têm que ter um curso de primeiros socorros, você tem que fazer um curso de primeiros socorros. Ou então a empresa tem que disponibilizar para vocês, tirar um dia, um horário que feche com a empresa que disponibiliza de cursos e ofertar para vocês, tá certo? Isso ocorre também na assistência. Sempre a gente tem que estar se reciclando, sempre procurando novas atualizações, tá certo? Tudo que a gente faz, a gente estuda, a gente
a gente trabalha só naquela coisa, a gente tem que se reciclar. Tudo muda, as leis mudam, as regras mudam, tá certo? Continuando, a NR12 é máquinas e equipamento. Nela, ela é o critério de proteção das máquinas para evitar acidente. Desta forma, ela determina as distâncias mínimas entre máquinas e funcionários. Gente, geralmente quando você, não sei se vocês já observaram, geralmente quando tem aquelas obras de várias máquinas, vários funcionários, as máquinas elas não ficam uma do lado da outra, né? Porque ocorre o risco do próprio condutor dela perder o controle, não saber fazer, que isso acontece com todo mundo, né? Numa situação que pode ocorrer e ele perdeu o controle dessa máquina, desse equipamento, tá certo? A NR16 é as atividades e operações perigosas. Nessa, ela estabelece uma gratificação adicional de 30% do valor do salário para aqueles trabalhadores que exercem atividades em situação de risco, como, por exemplo, atividades ligadas a explosivo, produtos inflamatórios, tá certo? Serviços de instalações elétricas que corre o risco do funcionário ter, no momento da instalação, ou então assim, de manutenção, ocorrer um curto-circuito, um incêndio, alguma coisa assim, tá certo? Isso aí ela respalda o funcionário e a família no valor de 30% da salubridade dele, tá certo? A NR17, ela determina os critérios de ergonomia no ambiente de trabalho. O que ela quer dizer? Os parâmetros das condições e funções das características psicofisiológicas do ser humano. Geralmente isso aí a gente tem que ter uma postura para trabalhar, né? Ter uma mente mais calma, não trabalha. Gente, não é legal o funcionário trabalhar sob pressão. Até mesmo tem aqueles dias que a gente acontece alguma coisa em casa, com o familiar, você tá preocupado e a cabeça não tá legal, né? Isso aí também faz parte da ergonomia, tá certo? Então isso aí a gente tem que nós, como funcionários, a gente tem que saber distinguir no funcionário se tá acontecendo alguma coisa, ter aquela liberdade de dizer, funcionário, tá acontecendo alguma coisa, aconteceu isso, você não é disso, entendeu? Ter aquele diálogo, tá certo? A NR18 é as condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Ela quer dizer que ela estabelece as providências a serem tomadas em funções de cronograma de execução de determinadas obras, considerando os riscos de acidente e doenças de trabalho. Essa NR, ela geralmente ela é aplicada com trabalhadores nessas obras, né, de prefeitura, de túneis, essas coisas, né? Tem que ser que ela trabalha muito em cima do funcionário nesse setor. A NR23 de proteção os critérios de proteção contra incêndio. Gente, nessa, todas as empresas devem possuir obrigatório o extintor de proteção ao combate contra acidente de incêndio, né? Isso aí, qualquer empresa, qualquer estabelecimento hoje tem que ter aqueles protetor de incêndio, né? Um extintor. Então, quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa, as documentações que o proprietário recebe é essa, de ter um extintor, geralmente, se eu não me engano, tem que ter um curso para saber manusear, tá certo? A NR24 trabalha as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. O que ela quer dizer? Que
a gente tem que adequar cada setor da nossa empresa. No caso, a gente tem que ter no refeitório, no banheiro, alojamento, vestiário e outro. A gente tem que ter aquele padrão. Não pode ser qualquer refeitório, não pode ser qualquer banheiro. Tem que ter a higiene do banheiro, do refeitório, tá certo? Do alojamento, geralmente alguns alojamentos, funcionários que trabalham nessas firmas, que se mudam de cidade, né, com período de obra. Tem que ter aquela higienização, aquele conforto, os vestiários masculino e feminino, tá certo? Isso aí, a RN, ela trabalha em cima dessas condições. Não é qualquer local de trabalho que eu vou aceitar trabalhar, tá certo? Eu tenho, mesmo eu não sabendo, eu procuro saber o que eu posso fazer para mim ter o conforto, tá certo? A 31 é a segurança. E saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal, a agricultura. Gente, essa daqui, segurança, eu dou, sempre que possível, eu dou palestra para a turma da CISAC, do Serviço Social aqui da CAGES. E elas procuram sempre para mim fazer educação em saúde, principalmente para agricultor, aqui na nossa área, né? A gente pode dizer que muitos são leigos de alguma coisa, não sabe o que se pode se prevenir de doença, acho, até mesmo, alguns acham que isso aí já é coisa de coisas novas, né, que não são da época deles mais, que não sei o que. Então, assim, a gente sempre procura explicar uma educação em saúde voltada para o tempo deles. Principalmente os agricultores que moram fora da cidade, que já foram criados de outro jeito, né, que tem um determinado criação, formação, de tudo que ali que hoje a gente aprende de um jeito, tem as experiências de um jeito e eles foram de outro, tá certo? A 32, ela é a segurança e saúde no trabalho e serviço da saúde. A 32, ela tem a finalidade da implementação de ações de proteção e segurança à saúde dos funcionários nos serviços de saúde, né? A gente sempre tem que saber o que a gente pode se proteger. No caso, a gente, na parte de empresa, né? A gente tem que usar os EPIs, saber se as vacinas estão em dia, tá certo? Se eu tô apta àquele cargo, já na assistência, a utilização também de EPIs, tem que saber também o seu nível de estresse, porque chega um período, gente, que o ser humano, nós seres humanos, a gente se estressa. Todo dia é só aquela rotina, nada muda, é aquele acúmulo de trabalho sem rendimento, tá certo? Isso aí, a gente tem que trabalhar isso, a segurança da gente, a saúde da gente diante do trabalho, tá certo? A 35, ela trabalha a altura. Dentro dessa altura, ela destaca que é o treinamento de funcionários que necessitam realizar trabalho em altura. No caso, aqueles funcionários que trabalham Então, gente, a RN 33, ela estabelece os requisitos de segurança nos trabalhos em espaços confinados. Dessa forma, ela garante permanentemente a segurança e a saúde dos funcionários que trabalham dessa forma, direta ou indireta, nesses espaços, tá certo? A 35, que como eu já tinha mencionado, ela
Ela determina o treinamento de funcionários que necessitem realizar trabalhos em altura, dessa forma garantindo a segurança e a saúde desses funcionários. Tá certo? Então, a gente vai parar a primeira parte da aula aqui. Como eu já lancei a primeira pergunta para vocês, então, aqui continua as outras NRs e eu quero que vocês englobem todas essas NRs nos critérios de como elas são funcionadas no trabalho de vocês, tá certo? Eu vou lançar a aula e essa é a pergunta que a gente vai fazer discussão, tá certo? Eu vou parar por aqui e amanhã eu iniciarei a próxima aula, tá certo? Então, gente, eu dei a primeira pausa na aula da gente. Já lancei a primeira discussão que a gente vai ter. Eu espero que vocês, cada um participe, que a gente compartilhe conhecimento de cada setor, de cada trabalho que a gente vive, tá certo? Tô me referindo a quem já trabalha na área, quem já trabalha na assistência, tá certo? Isso aí é uma experiência que a gente vai passando um pro outro. Então, eu quero que todos compartilhem da sua experiência pra gente discutir como é que funciona essas regras, como entendeu? Tá certo? Então, até amanhã, próxima aula, tá bom? Aproveitem.